Uma boa noite a todos que estão aqui comigo em mais um episódio da live Ana Cristina Rosito Convida. E hoje nós vamos receber aqui o pesquisador e dicionarista Wagner Azevedo. Antes de eu chamá-lo, eu queria falar sobre algumas coisas aqui. Uma delas é que hoje é o Dia Nacional do Livro, o Dia Nacional do Livro Infantil. E hoje também é aniversário de Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril de 1882. A Heloísa está aí, o Wagner também já chegou, daqui a pouco eu irei chamá-lo, depois de dar os meus recadinhos aqui. E aí, por conta de ser hoje o Dia Nacional do Livro Infantil, aqui mais uma vez mostrando o meu livro infantil, Dandara e as Vaquinhas, pela editora Multifoco, né, aqui para vocês. Aqui darem uma olhadinha. E O Menino Atrás do Muro, meu outro livro infantil, que é da editora Katzen. E aí, caso alguém se interesse em adquirir um desses livros, basta entrar em contato comigo lá no direct, que eu dou todas as informações aí para vocês sobre como adquirir um dos meus livros infantis. Outro recado também que eu gostaria de falar, e hoje eu tenho falado sobre ele o dia inteiro, é sobre o Aflisgo Solidário. Vocês devem ter visto aí. E quem quiser ajudar nessa campanha, quem quiser saber mais, eu coloquei até um vídeo no meu Instagram sobre isso. E quem quiser ajudar, é só entrar em contato com o celular 99283-942, repetindo, 99283-942. Se quiser fazer Pix para fazer doação, né, é flisgo.solidario@gmail.com. Aí vocês entrem em contato com o Alberto, tá? 99283-942. Então nós vivemos uma época muito difícil, muitas pessoas passando fome. Se nós pudermos fazer a nossa parte, ou fazendo doação, ou se não puder fazer doação, pelo menos compartilhando, chamando amigos para ajudar, se cada um der 5, 10 reais, já é de grande ajuda aí. Falando sobre apoio cultural, aqui não esquecendo que o Ana Cristina Rosito Convida, ele recebe o apoio cultural de Lubela, Folheados e Semijoias, do Polo Cultural da Ilha do Governador, que está conosco desde o início, Lerique Pilates, também que está conosco desde o início e fica localizada em Bom Sucesso, na Cardoso de Moraes, a Dili Confiteria, também de doces aí saudáveis. E depois de ter dito isso tudo, vamos finalmente aqui. Abraçam, dê boa noite, viva o livro infantil. Um abraço a Dandara e as Vaquinhas, é o Menino Atrás do Muro. Obrigada aí, minha sogra querida. E aí vamos agora falar um pouco aqui sobre o nosso convidado de hoje. Eu tive a ideia de convidar o Wagner Azevedo por conta de hoje ser dia 18, dia que se comemora também o aniversário de Monteiro Lobato, porque dentre tantos dicionários que ele elaborou, ele fez um aí acerca do vocabulário do Monteiro, né, das expressões principais. Então, rapidamente, vou falar um pouco sobre ele e depois ele vai entrar e vai nos explicar aí todas as partes interessantes. O trabalho dele é muito interessante, já deu entrevistas internacionais, inclusive. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Feira Literária de Paracambi. Então, nessas feiras, nesses eventos, a gente acaba conhecendo pessoas muito bacanas. Então, vamos lá. Ele colaborou com o site Edicionário de Literatura Online. Há 6 verbetes inéditos elaborados por ele na rede, que podem ser pesquisados gratuitamente. Eus, Erótema, Poranduba, Pai João, Anábase e Catábase. Possui contos e poemas publicados em antologias no Brasil e no exterior.
Em relação aos seus dicionários, eu vou só citá-los, ele vai falar por alto deles um pouquinho e nós vamos nos concentrar no dicionário dos números, porque os assuntos são fartos e a gente não daria conta de falar sobre todos os dicionários e toda a importância do trabalho de Wagner em 50 minutos, numa live só. Dicionários publicados: dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos, dicionário de animais com outros significados, dicionário de catacrese, dicionário de vozes de animais, que é um dicionário interativo, foi publicado em Lisboa, dicionário de plantas com outros significados, que é o segundo de uma pentalogia, está online de graça, dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos de Monteiro Lobato, que também está online de graça para pesquisa, no site da editora Moan, dicionário de números com outros significados, que sobre ele é que nós vamos falar mais hoje, vamos focar nesse dicionário, também pela editora Moan, que está online de graça para pesquisa no site da editora, dicionário de onomatopeias e neologismos de Mário de Andrade, dicionário de vocábulos populares da língua portuguesa do Brasil. E aí vem a observação aqui, lembrando que esse material que eu leio sempre sobre as pessoas convidadas é um material que eles me fornecem. E aí eu me baseio nesse material para falar sobre eles aqui. Todos os dicionários estão à venda no site das editoras e nas livrarias online, Amazon, Cultura, Travessa, Lojas Americanas e etc. Bem, já falando aí sobre Wagner, Drima Gomes entrou, Mônica Paz também entrou, sejam todos muito bem-vindos aí. Lembrando que hoje o nosso convidado é o Wagner Azevedo. Vamos convidá-lo agora aí. Wagner. Bem, aqui está dizendo, Wagner, que você, para participar, você precisa da versão mais recente do Instagram. Eu não estou conseguindo te chamar, tá? Então aí você tenta me convidar por aí ou dá uma olhadinha nessa sua versão que está constando para mim que a versão do Instagram ela está desatualizada. Aí eu não sei como é que a gente pode resolver essa questão aí. Agora, o trabalho do Wagner é bastante interessante e aí nós vamos conversar com ele, eu quero saber, né? Acho que todo mundo quer saber, por que dessa paixão por dicionários? Por que ele se interessou aí por essa linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa bastante interessante, mas que, como qualquer linha de pesquisa, precisa de uma paixão maior aí. E aí, por que eu estou batendo esse papo aqui esperando que o Wagner resolva a questão do Instagram? Porque apareceu para mim que o Instagram dele está desatualizado e eu não consigo convidá-lo para entrar nesse nosso bate-papo aqui. Não sei se de repente se ele entrar no outro Instagram, que ele tem 2 Instagrams, 2 contas. Então não sei se de repente... Oi, Dona Rosa, tudo bem? Saudade. Isso, tenta atualizar rapidinho, que a gente tem bastante tempo aí. E aí, para quem entrou agora, eu já falei dos meus livros infantis aqui. Para quem quiser adquirir um deles, é só entrar em contato depois, ali naquela parte, né, do Instagram, do direct. Iradandara e as Vaquinhas aqui também. Eu falo dos 2 hoje, geralmente eu entro com uma poesia e tal, mas eu estou falando sobre os 2 aqui, porque hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, dia também do nascimento de Monteiro Lobato, nascido no ano de 1882. E aí, repetindo, eu resolvi convidar Wagner, claro, pela importância do seu trabalho, mas no dia de hoje, por conta de ele ter criado um dicionário falando sobre expressões, tá? Sobre expressões, estamos esperando você, Wagner. Algumas expressões utilizadas por Monteiro Lobato nas suas obras. E como ele está lançando um dicionário de números, ele preferiu falar sobre esse dicionário de números, que é a origem, né? Por que a gente usa essa expressão, né? Ah, vai ser 0800. Por quê que a gente usa essa expressão aí, não 0500, 0100, sei lá. Então isso ele vai falar pra gente aí daqui a pouco.
Que mais? 171. Poxa, aquela pessoa é 171. Por que eu falo 171 e não falo, sei lá, 122? Então, ele vai falar sobre essa significação dos números. Ele tem um dicionário sobre isso, bem interessante. Ele vai falar pra gente sobre essas questões aí. E é bastante interessante essa questão do dicionário em si, porque conforme eu disse no início, ele já apresenta mais de 8, né, se eu não me engano aqui, apresenta mais de 9 dicionários, um trabalho árduo. Aí. E aí ele vai explicar pra gente a questão do bis também, que tem do 14 bis, do avião. Ele está aí falando sobre isso. Enquanto isso, eu não sei ficar calada, gente, nem parar de falar. É horrível. Eu vou ter que voltar a falar dos meus livros enquanto ele não entra, gente. Mas vai ser um prazer. Eu quase não falo de mim, quase não falo do meu trabalho, eu acabo promovendo mais as pessoas do que a mim mesma. Então, eu vou falar aqui. Então, Dandara e as Vaquinhas, enquanto ele não entra, Dandara e as Vaquinhas, ele é o meu primeiro livro infantil. E ele é baseado, né, numa história real. Não numa história como um todo, mas algumas observações que eu fiz quando eu fui à casa da avó de Dandara. Então, Dandara existe. Hoje acho que ela já está com 17, 18 anos. Até já me perdi nas contas. Mas na época ela era pequenininha. E aí ela conversava com as vaquinhas da cozinha. E a partir daí, eu tomando café, tive a ideia de criar uma história que ficou engavetada por cerca de 10 anos, na verdade. Olha, o Gatinho João. O Gatinho João realmente existiu, nos deixou, acho que foi o ano passado, e agora ficou imortalizado aqui. Então é da editora Multifoco. Vai trabalhar toda essa questão da família, do amor à avó, a questão das brincadeiras, da imaginação. E eu pretendo fazer uma continuação para Dandara. Então é o primeiro de uma série que eu ainda não continuei a fazer, mas daqui a um tempo eu vou retomar. Porque depois a Dandara teve uma irmãzinha, que na época que eu fiz o livro, escrevi o livro, a irmãzinha dela ainda não tinha nascido. E ela me cobrou, gente, que ela queria participar do livro também. E aí, eu tenho aí não vou dizer uma dívida, né? Mas eu tenho esse compromisso, que é um compromisso maravilhoso de escrever Dandara com a sua irmã já presente. É Esperando Wagner. Aqui eu tenho o livro do Menino Atrás do Muro, da editora Katzen, que foi lançada no finalzinho de 2019. Aí depois veio a pandemia, eu não consegui divulgar esse livro como eu gostaria. Ele está sendo adotado até em algumas escolas, como livro paradidático. Uma delas é o Colégio Paranapuã, na Ilha do Governador. Ele possui umas ilustrações lindas e ele vai falar sobre a importância da leitura. Então, é a história de um menino da comunidade. E aqui eu conversei com o ilustrador para fazer de uma forma a dar uma ideia, a fazer com que a gente se lembre daquele muro de acrílico, né? Daquela parte de acrílico em que há desenho, separando a linha amarela e também a linha vermelha da comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro. E aí esse menino, ele mora na comunidade. É um menino assustado, que acha que não tem perspectivas, né, por conta de todo o preconceito que ele sofre. E aí, um belo dia, ele encontra uma pilha de livros jogadas no lixo. E essa pilha de livros que ele encontrou ali fez uma modificação enorme na vida dele. Então, quando ele encontra essa pilha de livros, olha que ilustrações lindas aqui, ele vai começar a despertar o seu interesse pela leitura. E aí ele vai perceber o quanto é importante a gente estudar, a gente ler, e o quanto a leitura e a educação vão fazer a diferença para essas crianças que são feitas, vistas, no caso, à margem da sociedade. Então, esse livro, ele tem o objetivo de trazer essa mensagem, ele é todo escrito em versos. Obrigada, meu amigo. Tudo bem com você?
Obrigada, obrigada. E o Luiz Otávio Oliane falando, lindo livro, trabalho fantástico, parabéns pelo livro, Ana Cristina Rosito. É isso. Então, o objetivo é esse. E o livro é todo escrito em versos, que eu adoro poesia, vocês já sabem disso. Ele é escrito em versos, tem uma sonoridade muito bacana. Então, aqui é um momento... Obrigada, salve, salve, professora e amiga. Saudade, Oliane, saudade. Aqui é o momento em que ele aprende a ler e ele começa a viajar, começa a ver aqui a figura do folclore brasileiro. A gente tem aqui, além do Saci Pererê, do folclore brasileiro, eu tenho aqui a fada, né? Tenho aqui cavalo alado. E aí ele vai, até a carinha dele muda, né, gente? Ele vai entendendo o quanto a leitura faz bem, o quanto estudar faz bem também. E aí a história fala sobre isso, né? E aí eu adianto aqui o tapete mágico dos livros e o menino passa a acreditar que é possível. Então eu tenho um xodó muito grande pelos 2 livros, falei mais desse porque esse quase não foi divulgado, que eu não consegui, né? Fernando Viana entrou, ele é meu professor de espanhol, gente, é fera, esse aí é fera também. Saudades, saudades, tá bom, Luiz, obrigada, seus livros são excelentes, obrigada. E é um momentinho que nós estamos, na verdade, conversando, porque a live é com o Wagner Azevedo, mas ele teve um problema aí com o Instagram dele, está tentando resolver. Então, enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, porque eu gosto muito de estar com vocês aí, apesar de não ter aparecido muito online, mas é porque eu tenho trabalhado tanto em relação à escola, que eu também sou professora, e tenho trabalhado bastante. Eu fico tanto tempo online que eu fico bem cansada de continuar online em outros momentos também. Olá, meu amor. Olá, maestro. Tudo bem com você? Tô tentando, gente, tô aprendendo, hein? Depois vai ter a prova aí no final de abril, né? Vai ter a prova aí no final de abril, dia 8, vamos ver se eu aprendi direitinho. Deixa eu ver se o Wagner voltou, gente. Não voltou, gente. Não voltou. Mas aí, é isso, gente, é isso. Estou aqui vendo se ele resolve o problema do Insta. Nós já temos cerca de 19 minutos aí de live comigo falando. E volta ao Dandara aqui. Afinal, hoje também é dia do livro infantil, juntemos tudo, verdade. Então você vê como é que é a força da literatura. Eu estou aqui falando sobre os meus livros, minha fofura aqui também, né? Esse livro eu nem falei, esqueci de falar. Ele ganhou um prêmio de melhor livro infantil pelo Polo Cultural da Ilha do Governador. Ele ganhou em 2018, referência no ano 2017. Ele foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro também, gente. Eu já lancei diversos livros na Bienal do Livro. E esse aqui foi um livro. Ele falou que falta só um pouquinho, então vamos aguardar. Esse aqui foi um dos livros que eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro em 2017. E esse dia foi muito louco, porque eu estava acabando meu mestrado, eu estava defendendo lá minha dissertação, e eu tinha pela manhã a defesa da dissertação e à tarde o lançamento desse livro na Bienal, ou seja, duplamente nervosa. E ainda tinha a coordenação de uma feira cultural à noite, que na época eu trabalhava no Rui Barbosa, Colégio Estadual Rui Barbosa, em Bom Sucesso, à noite. Olha a loucura que foi esse dia, gente. Altas emoções. Então eu fiquei nervosa por conta da dissertação do mestrado, fiquei nervosa por conta do lançamento e depois da coordenação da feira. A sorte... Tá bom, a atualização está quase pronta, estou chegando. A sorte, gente, é que no dia seguinte era feriado, isso foi no dia 6 de setembro. No dia 7 era feriado. Foi a minha sorte, porque também na 7 eu caí e dormi direto. Me permitia isso. Então esse livro aqui é o meu xodó. A Dandara é minha mascote, eu diria. Eu tenho até uma bonequinha da Dandara que eu utilizo. E pegando a questão ainda do livro infantil,
Eu quero mandar um beijo para todos os escritores aí do nosso país, de literatura infantil. Tem muita coisa boa. Eu vou acabar esquecendo de falar sobre alguém. Tem a Fabiana Esteves, tem a Andréia Marques, tem o Lucas Souza, tanta gente, mas muita gente, eu vou esquecer. Tem a Henriette, que já esteve conosco aqui, um livro lindíssimo também. E muita gente, muita gente. A minha sogra falou aqui, nada é por acaso, boa ocasião para que as crianças vivenciem o gosto de ler. É verdade, e aí quem quiser adquirir alguns dos meus livros é só entrar em contato comigo e aí a gente combina direitinho, porque eles estão também disponíveis na internet pela Multifoco, no caso da Dandara e as Vaquinhas, e o Menino Atrás do Muro, ele foi mencionado na Ler, quando eu lancei outros livros na Ler, eu mencionei, antes mesmo de ser lançado, mencionei na Ler. O Menino Atrás do Muro, se vocês colocarem lá no Ponto Frio, americanas.com, vocês vão encontrar o livro também, ele está à venda nos melhores sites de compra. Ele está à venda. O Dandara só na Multifoco comigo. Agora, se quiserem comprar diretamente comigo, tem o diferencial, porque aí eu faço uma dedicatória especial para quem adquirir o livro comigo e aí a gente combina valor e mais o valor da postagem, né? Então a gente vai combinando aí sobre isso. E eu vou retomar, esperando ainda o Wagner, vou retomar o que eu falei em relação ao Aflisgo Solidário, tá? Então, Aflisgo Solidário é uma campanha aí de doação, seja doação de dinheiro, não sei se eles estão recebendo doação de alimento mesmo, é só conversando com o Alberto. E eu deixei o telefone aí, para caso vocês queiram saber mais informações, mas na postagem do Instagram, eu tenho as postagens que estão vermelhas, que são na cor vermelha, elas têm essas informações aí, né? Ou pode fazer a doação pelo Pix, flisgo.solidario@gmail.com ou pelo telefone 99283-942, 99283-942, o Alberto vai dar as informações para vocês. Aí ele pediu isso aqui para mim, né? Como é que se pode ajudar? Você não pode fazer a doação? Pode compartilhar em seus stories e redes sociais, pode marcar empresas, empresários e artistas para ver se eles podem ajudar de alguma forma. Se não puder fazer nenhuma coisa nem outra, pode reunir amigos para contribuírem dividindo valores, por exemplo, 10 amigos, se eles doarem R$10 cada um, aí o resultado vai ficando cada vez melhor e trazendo estratégias de caminhos para avançarmos na divulgação e arrecadação. Então, não pode contribuir ou com dinheiro ou compartilhando, entre em contato com o Alberto. Como é que eu posso ajudar? Será que eu posso, de repente, tenho condições de sei lá, trabalho com um caminhão, posso ajudar nisso. Eu tenho alguma coisa para embalar, posso ajudar a embalar os alimentos. A gente sempre pode ajudar de alguma forma, né? Eu acho que a minha live com o Wagner vai ser de 5 minutos, gente. Mas eu já até me acostumei. Sempre tem uma encrenquinha pra lá, uma encrenquinha pra cá. De tanto tempo assim, eu acho que nunca aconteceu. É a primeira vez. Na semana que vem, nós vamos falar de literatura de cordel. No mês que vem, nós vamos falar sobre cinema. Eu quero trazer algumas atrações musicais para vocês. Ai, agora ele chegou. E aí, mais pra frente, eu vou dizendo... Wagner. Então, já aceitei aqui, ó. Vai, meu filho. Tá abrindo. Wagner! Já falei tudo aí aqui das minhas obras infantis. Já falei de tudo mais um pouco aqui, só esperando você. Tudo bem? Tudo bem. Eu peço perdão, porque eu deveria ter atualizado, eu nem sabia. E faz tempo que eu não faço live, né? E aí ficou desatualizado. Então, poxa, eu peço perdão aí, né, pela distração, né, pelo incômodo aí. Bom. Tá? Esquente sua cabeça não. Agora vamos ao que interessa, que você já perdeu aqui bastante tempo. Sua paixão
pela elaboração de dicionários, para pesquisar sobre isso? Como surgiu isso? Então, esse dicionário é o dicionário de números, pontos significados. Uhum. É um dicionário de 564 páginas, publicado pela editora Moan. Está online de graça para pesquisa. Todos os meus três, pela editora Moan, estão gratuitamente online. A editora Moan, ela publica os livros e deixa gratuitamente. É um projeto inédito no mundo de publicar livros e deixar online. E as pessoas recebem por royalty de visualização e também pode ser impresso. O livro é impresso, ó, né? Foi legal. A pessoa, né? Então é um projeto novo, inédito, da editora Moan. Esse aqui, como vocês podem ver, tem esse 3 aqui, porque é o terceiro da pentalogia, e esse 7, né, é um 7 personificado, né, ó. É uma personificação do número 7, que ele está pensando sobre a bicicleta, o 14 bis, né, o avião 14 bis, hecatombe, 171, né, 0800, o caderno fechado e o caderno aberto. Ó. Legal. Então, como que surgiu essa obra aqui? Ele surgiu depois que eu fechei uma trilogia, e aí ele apareceu depois pela ideia, e acabou sendo o terceiro. Porque quando eu estava fazendo a trilogia, eu ainda não tinha nenhum publicado. Eu só tinha o dicionário, eu só tinha esse daqui publicado, ó, que foi o primeiro dicionário. O dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos. Nossa, tem 560 páginas. 560 páginas, grosso. Eu pesquiso muito, eu sou um maluco, né? Você demora, curiosidade minha, quanto tempo você demora para fazer um dicionário, assim, em média? Olha, eu tô com uma habilidade fora do comum, né? Assim, eu peguei uma experiência que eu não sei explicar, né? Todas as minhas obras, elas vêm com... Não vai dar para ver aqui, né? Mas ela vem com registro nas literaturas brasileira e portuguesa, em letras da MPB, histórias em quadrinho. Então, por exemplo, né, cada um no seu quadrado, aí vai estar lá, gibi do Mickey, número tal, página tal. Ver o sol nascer quadrado, o Martinho da Vila cita isso numa música dele, né? O sol nascer quadrado. Hecatombe, aí vai estar lá, um livro lá, um exemplo assim, né? Estou jogando por alto porque a pesquisa é uma coisa, né, imensa. Mas vai estar lá, Machado de Assis, né? Caderno, tem a música do Toquinho, o caderno, e por aí vai. Então, essa pesquisa é inédita. As minhas obras são documentos históricos, né? Porque as pessoas vão saber onde estão registrados tanto o vocábulo quanto as locuções, né? Sexto sentido, né? Pitar o 7, e é isso aí. Você quer escolher alguma dessas expressões para explicar para a gente? Assim? Ou a origem, o que você acha melhor? Você quer escolher uma dessas para explicar alguma curiosidade sobre essas expressões? Vamos lá. Essa obra, esse dicionário, eu vou falar depois dos outros, né? Tá. Mas esse foi o último que eu publiquei em dezembro do ano passado, e ele foi feito em dupla, né? O meu editor, o Rafael Tavares Giuliani, ele é doutor em matemática, em filosofia da matemática. Ele fez o prefácio, né? Um prefácio muito bacana. Ele participou também. Aqui era para estar Rafael Giuliani e Wagner Azevedo, mas ele não quis colocar o nome, né? Então, assim, ele teve uma participação especialíssima nessa obra. Aí, essa obra é um dicionário de números, porque vem de uma pentalogia. Então, por exemplo, o primeiro é o dicionário, eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar cada um deles, mas o primeiro é o dicionário de animais, o segundo é um dicionário de plantas e o terceiro é o dicionário de números. Mas a essência desse dicionário é um dicionário de matemática, porque o Rafael, ele teve uma colaboração imensa. Ele sugeriu muitos vocábulos e outras locuções da matemática. Então, a essência desse dicionário é um dicionário de matemática.
Mas ele ficou de números para seguir a sequência da pentalogia, né? Sim. Aí você pediu alguns exemplos, então vamos lá. O hecatombe vem do latim e quer dizer matança de 100 bois. E aí, com o passar do tempo, depois mudou de significado. E agora significa catástrofe, né? Porque a matança de 100 bois, naquela época, né? Até assim, algumas culturas faziam isso como sacrifício ou alguma outra coisa, né? Então surgiu a palavra hecatombe, de 100 bois. E aí depois, com outros significados, com o passar do tempo, a palavra passou a significar catástrofe, né? E por aí vai, né? O caderno. O caderno vem de quaternus, que é singular de quaterni, né? No italiano, o plural, né, não tem... Mas isso é latim, tá? Mas só passando uma curiosidade aqui. Na língua latina, o plural não tem S, é I, né? Então, o quaterni seria plural, seria de 4 em 4, né? Dá a ideia de plural, entendeu? Entendi. Aí eu falei do hecatombe, do caderno e da bicicleta. A bicicleta vem de bis. Não, ela veio do francês, né? Biciclete, mas vem de bis e ciclos. No português, né, por causa do francês, veio bicicleta. Mas o curioso é que tem o triciclo, que são 3 ciclos, e não veio biciclo. Né? Isso é interessante. Interessante. A palavra tem essas curiosidades, né? É verdade, é legal. E em relação ao termo que é bem usado, né, que é 171, chamar alguém de 171. Isso. Então, os números, eles têm uma conotação mística, misteriosa, em várias culturas da humanidade. E os números, a gente usa na vida, desde que o mundo é mundo, né, em várias circunstâncias, né, medida de tempo, volume, espaço, agora na tecnologia, principalmente, né, na troca e na venda, então tudo tem um número. Aí você perguntou, perdão, que eu acabei desvinculando aqui. De 171. Você perguntou... Oi? Para você falar um pouquinho 171. do 171. Isso. Então, e aí nessa questão mística do número, usado em várias circunstâncias da humanidade, etc., mas o número também ele é usado não em sentido de quantidade. No caso do 0800, criaram, né, um número lá para fazer as vendas, para oferecer, né, serviços gratuitos, etc. Então não quer dizer quantidade, quer dizer simbolicamente, né, é um serviço. O 171 ele é o artigo 171 do Código Penal, que é o relacionado ao estelionato, né? Fraudez, com contratos e etc. Que aí, popularmente, ficou significando o cara trambiqueiro. O cara é 171, o cara é o trambiqueiro. Né? Porque é bom você falar isso, que com o tempo as pessoas vão repetindo isso e não sabem muito bem a origem, né? Então é bacana que você fale sobre isso, é legal. Aí, eu sempre falo, a pessoa, qual é o seu dicionário preferido? Eu não tenho, né? Igual filho, né? Todos eles são, né? Eu gosto de todos eles, né? Sim. Mas esse dicionário de números, eles, como eu disse, ele foi feito depois de uma trilogia, né? E ele ficou uma coisa espetacular, quase 600 páginas, né? Ele é o segundo mais grosso, né? Então, assim, eu pesquisei o que vocês puderem imaginar, eu pesquisei, né, todos os dicionários da língua portuguesa para pegar as palavras e as locuções relacionadas a números, porque o número também ele é escrito, né? Ele é por extenso. Então, no caso, a centopeia, né? Vem de 100 pés, né? Então virou palavra, centopeia. E aí dá essa ideia do bichinho, né? Como é que é? Do bichinho, o bichinho lá, de 100 pés. Então, o número ele é escrito por extenso. Oi? Não, falei nada. Né? Então, assim, eu tenho um prazer fora de série de fazer essas obras.
as pessoas perguntam, você deve perguntar daqui a pouco, mas aí eu já estou já respondendo. Você vai falar assim, como que você teve a ideia de criar dicionários? Assim, eu explico que foi um presente de Deus que aconteceu na minha vida, porque foram coisas luminosas, né? Assim, do nada, eu tive a ideia de fazer uma coisa. Então, vamos falar vamos falar dos Mas outros aí, dicionários? tá, mas deixa eu só concluir então. Você do nada, mas você estava na faculdade, é isso? De letras ainda? Foi antes ou depois? Quando aconteceu isso? Estou na faculdade de letras. Sim, Uhum. sim. Então, eu sou especialista em língua portuguesa e curso de Direito também, tudo pela Uhum. UERJ. Sim. Aí você perguntou, como que você teve essa ideia de fazer? Eu tive a ideia de fazer o meu primeiro dicionário, que foi em 2004, 2005. Eu estava pelo clássico. Então, assim, eu não tinha ideia de como que se fazia dicionário. Eu sabia o que era dicionário, né? E as pessoas sabem o que é um dicionário? Né? É um livro que mostra uma relação de palavras e locuções de algum tema específico, ou geral. Por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio ou o Ais. Ali estarão todas as palavras e as locuções, todas assim, entre aspas, né? Porque tem muita coisa que ainda não entrou também, aquela coisa toda, é muita coisa. Uhum. E o significado das palavras. Então vai estar lá casa, carro, né? Correr, os verbos, etc. Então isso é um Os dicionário. verbos só no infinitivo. Isso. Isso, que estão no infinitivo. E aí, quando eu fiz esse dicionário eu fiz dicionário de música, e ele se perdeu, né, numa enchente. Eu fiz esse dicionário antes de entrar na UERJ. Então, vocês percebem que foi um toque, né, assim, ó, um estalo que eu não percebia, que eu tinha eu vou dizer que é um dom que Deus me deu, né? É um dom, porque não existe curso de dicionário no Brasil e no mundo, isso não existe. Né? As pessoas falam, por exemplo, jornalista geralmente faz um dicionário de gíria, né? Um profissional da medicina faz um dicionário específico da área da medicina, uma pessoa da biologia, ela tem a autoridade para fazer da área específica da biologia, e por aí vai. Tem dicionário de que vocês podem imaginar, né? Parônimo da língua portuguesa, aquela coisa toda. Dicionário de sofista, dicionário de economia, o pessoal da economia. Então, não existe uma faculdade de dicionarista. Né? Então, as pessoas fazem de acordo com o seu conhecimento específico de determinada área e desenvolve dicionário. Porque se não fosse assim, não haveria dicionário, porque só o pessoal da letras, não é verdade? Não teria por exemplo, fazer um dicionário da medicina, porque o pessoal da área das letras, ela está direcionada para a língua portuguesa. Aí entra parônimos, sinônimos, aí eu fiz o dicionário de catacrese, que é da língua portuguesa, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Deixa eu só ler aqui um comentário, porque depois que a gente grava, ele se perde. O Mauro Cabrandão está dizendo: Wagner Azevedo é o maior dicionarista contemporâneo do Brasil. E aí a Sueli Zardel fala o seguinte aqui: era um dom escondido de escritor. Legal. É verdade, porque com a Sueli a gente trabalhou com música. Ela cantava, ela canta muito bem, e eu tocava violão. Bem-vindos. Legal, legal. Mas vamos lá então falar dos dicionários, então. Vai, fala aí. Então, na ordem que você quiser, se você quiser pela ordem cronológica ou a ordem que você quiser. Você que manda. Não, mas vocês podem perguntar, tudo bem? Ó, esse dicionário de onomatopeia... então vamos lá. Vamos começar. Esse dicionário foi um dos primeiros, foi praticamente o primeiro a ser elaborado, mas ele saiu como terceiro, né? Esse eu vi lá em Paracambi, eu vi. Você estava com ele lá em Paracambi. Esse dicionário é um dicionário de catacrese. Eu publiquei em Lisboa pela editora Chiado Books, né? Aí ele está lá, está online para venda e tal. Né? Então, esse dicionário aqui, eu dava aula na Escola Monteiro Lobato, ó. Né? A escola, hoje é o dia do Monteiro Lobato, né? E eu dava aula na escola Monteiro Lobato, eu dava aula de redação. E as pessoas tinham muita dificuldade em escrever.
E aí eu comecei a fazer ditados. E sem pretensão de fazer dicionário de nada, porque aquela questão lá que eu perdi tinha morrido, eu já tinha até esquecido, né? Eu estou até para refazer esse dicionário, mas vou deixar para depois. Mas então, aí eu comecei, eu fiz uma lista, né? Eu me lembro até hoje, e está até no meu computador. Eu acho que eram 25 páginas. Aí, quando eu entrei na UERJ, foi em 2007, né? Aí, quando foi em 2008 que eu comecei a dar aula de redação, aí eu comecei a elaborar. Eu fiz uma lista que as pessoas podem falar também corondel, né? O corondel é aquela relação numérica, número 1, número 2, número 3. Aquilo é um corondel. Então, quando a gente às vezes não conhece uma palavra específica, a gente usa outra, e essa outra é uma catacrese. Quando a gente fala pé da mesa, não tem uma palavra específica para o pé da mesa. E aí a gente fala pé da mesa por analogia ao pé da gente, do ser humano. Então, isso é uma catacrese, que eu vou falar daqui a pouco. Então, aí eu fiz essa lista, aí eu passei para alguns amigos que já estavam se formando, aí eu falei assim, eu dou aula de redação, eu comecei a fazer ditado e tal, papapá, e aí eu comecei a distribuir ali as listas para eles. Mas eu não coloquei significado, não botei nada, e eu usava muitas palavras novas, por causa de evitar usar palavras repetidas na redação. Então a gente tem que usar palavras sinônimas para enriquecer o texto. Né? Porque ficar usando a mesma palavra, e as pessoas usam muito os que, né? Usa o queísmo. Que. Isso empobrece muito o texto, isso é terrível. Então, aí, essa é a questão, né, do que, mas as pessoas também, às vezes, têm dificuldade de escrever as palavras e tal. Então, aí tem dificuldade de fazer a coesão, e aí vai repetindo, ou seja, o quê, ou seja, palavras iguais, aí é necessário substituir por sinônimos, né? Ou outras palavras. É verdade. E aí a gente vai dar uma aula de coesão, coerência textual daqui a pouco, nós dois. Aí foi isso, aí eu tive a ideia de fazer, aí eu falei assim, poxa, por que eu não faço um dicionário com essas palavras? Não são palavras inéditas, né? As pessoas, é porque algumas palavras são desconhecidas, no caso do corondel, né? E outras aí que eu vou falar daqui a pouco. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou fazer uma lista, quem sabe seja um dicionário. Esse foi um dos primeiros dicionários, ainda que não era dicionário, a começar a ser elaborado. E aí foi crescendo, tal, papapá, mas ele não foi o primeiro a ser publicado. O primeiro a ser publicado foi o de onomatopeias. Mas então, aí eu mandei os originais. Aí vamos lá. Aí, passado o tempo, eu publiquei o dicionário de onomatopeias. Onomatopeias, todo mundo aqui, né, deve saber, que são os barulhos, né? São os registros aproximados do som. Né? Cada língua, no caso da fonologia, da dicção, aquela coisa toda, usa uma escrita diferenciada. Então, por exemplo, cabrum, do relampejar em português, né? E em japonês é pica-pica. Então, é totalmente diferente. Totalmente diferente, exato. Totalmente diferente. Como é percebido esse barulho, e as pessoas aí passa a se escrever de jeito semelhante ao que se ouve, né? Na verdade. Isso, e por isso que isso vai variar, né? Vai variar de idioma para idioma por conta disso, né? O cachorro, por exemplo, o latido do cachorro em cada língua é diferente, né? Uma vez eu dava aula de textona me perguntando, professora, o cachorro late diferente, né? O cachorro inglês late diferente do cachorro brasileiro? Eu falei, não, ele não late diferente, mas a percepção desse latido, né, da representação na escrita desse latido, aí será diferente. Verdade. Então, aí eu vi um trabalho que as coisas aconteceram assim, Ana, eu estou muito atento ao que acontece, porque isso me dá ideia para fazer trabalhos. E aí, o que aconteceu? Eu vi um trabalho da PUC, eu estou até para ir na PUC, mas a época a moça era uma mestranda. Ela já deve ser, com certeza, já deve ser doutora, e talvez dê aula na PUC, ou não sei, mas eu queria encontrar ela, o nome dela é Márcia. E eu vi desculpa. Era um negócio aqui no dente. Então, o que aconteceu? Aí eu vi o trabalho dela
na PUC um resumo de mestrado sobre onomatopeias. E eu nunca tinha visto aquilo, porque é um trabalho, eu vi aquilo uma coisa nova, né? E as onomatopeias que a gente conhece estão geralmente nos gibis. Tem muita coisa na literatura, mas... e quem escreveu muita onomatopeia é o Guimarães Rosa. Tem o Guimarães Rosa e tem um outro escritor que agora me falha o nome agora. Mas o Guimarães Rosa é um campeão de onomatopeias. Mas vamos lá. Então, eu vi um trabalho da Márcia nesse livro da PUC sobre onomatopeia, e aí eu vi aqui, eu fui lá no final e vi um glossário. Eu achei aquilo fantástico. E aí eu tive uma ideia de começar a pesquisar as onomatopeias do primeiro, começando, o primeiro que foi pesquisado foram as obras do Toquinho e do Vinícius de Moraes, porque tem aquelas músicas infantis. E aí eu comecei a olhar todas as obras deles, né, e selecionei as palavras onomatopeicas. E por curiosidade, né, pata tem, além de ser o significado da fêmea do pato, significa também marcha. Porque quando o Toquinho e o Vinícius, né, lá vem o pato, pataqui, patacolá, ó. Pata, 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 pata. Isso é a marcha do pato. Isso. Isso é legal. E aí depois a ideia foi amadurecendo e tal, papapá. E aí eu peguei os exemplos de texto da literatura brasileira e portuguesa, e aí depois do gibi. Olha que curiosidade, o do gibi foi por último, embora seja o mais usado, é o texto mais usado que se usa a onomatopeia, mas eu tive a ideia de pesquisar por último, né? Mas eu pesquisei muita coisa. Para vocês terem ideia, aqui nesse livro tem 100 páginas só de referências bibliográficas. É uma coisa absurda. Eu ia lá para a Biblioteca Parque e ficava o dia todo lá pesquisando e tal. Era um trabalho mesmo. Eu ia lá, ficava o dia todo, almoçava lá e tal. E aí saiu esse dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos, né? Um registro na literatura brasileira e portuguesa, em letra da MPB e histórias em quadrinhos. Eu quero falar uma curiosidade aqui da língua indígena. A língua indígena, o tupi, quando os índios queriam pronunciar algo grande que tinha do pequeno, eles dobravam a sílaba. Então, por exemplo, ará é um periquito pequeno. Aí, quando os índios queriam falar o periquito grande, aí eles falavam ará-rá, que virou arara. Poxa, bacana. Né? E aí dá a ideia de grandeza. Eu descobri isso pesquisando. E no caso do muré, é uma flauta pequena. Muré é uma flauta grande. Então, os índios dobravam tanto a sílaba final, rá, né? Ará, rá, ou toda a sílaba, ou toda a palavra. Muré. Isso é muito interessante. Então, o sentido onomatopaico na língua indígena, do tupi-guarani e tal, e algumas outras línguas indígenas, é a ideia dobrada, né? É muito legal isso daí. É bacana, é bom, né? Que a gente tem amanhã aí, o dia que se comemora o Dia do Índio, né? O Dia do Indígena, dia 19. Sim. Aí você falar sobre isso é bem bacana também. O mês de abril é recheado de tantas datas importantes que a gente acaba até, né, não conseguindo falar de todas, com toda a importância de cada uma delas merece, né? Aí bacana. E aí, quando eu publiquei esse dicionário, eu era totalmente desconhecido, né? E foi um sucesso. Eu dei entrevista para Globo News, para Band News, saiu em jornal, revista. Bacana. Eu fiquei muito contente, porque a receptividade da obra foi muito legal, né? Então, esse foi o meu primeiro. O segundo foi esse daqui. Esse é o primeiro da pentalogia, é o número 1 aqui, ó. Né? Aqui embaixo. Aqui. Esse dicionário de animais com outros significados, ele surgiu de uma ideia também, porque eu estava atento, e aí Deus fez assim, ó, um estalinho, e eu tive a ideia de fazer esse dicionário. Eu estava numa aula de japonês, e a professora, Arika Radino, ela comentou que tinha visto
um brasileiro no Japão ser empurrado no trem. E aí ele xingou o japonês de cavalo em japonês, o mar. Aí o japonês olhou para trás e não entendeu nada. Porque o rapaz, o brasileiro, tinha chamado ele de estúpido, né? Estúpido, ignorante e tal, né? Chamou de cavalo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu pensei assim, poxa, eu vou começar a relacionar todas as palavras de animais com outros significados. Aí tá lá, ó, pulga atrás da orelha, caminhão cegonha, operação tartaruga, conversa para boi dormir, e por aí vai. Né? Aí esse foi o meu dicionário da pentalogia. Nossa. E ele não era uma pentalogia. Eu fiz esse dicionário por fazer, pela ideia que eu tive, que a professora comentou sobre a situação no Japão. Aí depois eu tive a ideia de fazer o de plantas. Aí eu achei aquilo bacana, mas não tinha ideia também de trilogia. Aí surgiu a ideia do terceiro. Qual é a ideia do terceiro? É o dicionário dos vocábulos que mudaram de significado. Esse seria o terceiro, que acabou sendo o quinto, porque o terceiro ficou de números. Esse dicionário que era o terceiro, aí entrou Hecatombe, que tem a matança de 100 bois, e depois virou catástrofe. E tem também, por exemplo, a palavra vermelho. A palavra vermelho veio de vermezinho, ou seja, era o diminutivo de verme, e aí mudou de significado, virou uma outra palavra, inclusive, vermelho. Né? Então, esse seria o terceiro da pentalogia. E tem outros lá, bárbaro. Bárbaro, os gregos chamavam todas as pessoas, todas as culturas que não eram do grego, né, que não tinha a nacionalidade. Então, para eles era o quê? O bárbaro era uma pessoa inculta, ignorante e tal, papapá. E hoje mudou de significado, embora o bárbaro, né, seja também aquela coisa agressiva e tal, mas o bárbaro, quando a pessoa fala assim, que bárbaro, ou seja, virou uma coisa boa também. Depende do contexto, verdade. Dentro do contexto, verdade. Aí, o terceiro que eu comentei, né, aí tem o de plantas. Tem de plantas, tem de Monteiro Lobato, tem de... Surgiu de plantas. Esse daqui é o número 2, tá vendo? Ó? Número 2. Aí foi também a capa feita pelo Rafael Tavares Giuliani. Está online na editora Moan, gratuitamente para as pessoas pesquisarem. Né? Esse aqui é o livro físico. Ó. E aqui tem o código QR. As pessoas podem colocar o código e ouvir a pronúncia das coisas. Legal. Tá? É bem moderno. Isso é inédito. É moderno isso. Isso é inédito. O Rafael é o gênio da matemática, né? Então ele criou esse programa aqui. Legal. Aí, o dicionário de plantas, como é que é? Quebrar galho, né? Escorregar na banana, escorregar na casca da banana, no caso, né? Então tem vários, né? Tem muito significado. Isso é interessante, foi? Essa língua é muito rica, né? A língua portuguesa é muito rica. Não. E é apaixonante. A cultura brasileira é fantástica. Então, assim... e aí, como eu disse, com exemplo na literatura brasileira e portuguesa, em letra da MPB, histórias em quadrinhos. Então, é um documento. As pessoas vão ver lá, escorregar aí tem a banana, que eu explico também. E tem algumas, geralmente em sentido sexual, né? Então, eu explico que... porque um estrangeiro que vai ver minha obra, que vai ler, eu explico que algumas não podem ser faladas. Eu explico lá, por caso... de respeito, aquela coisa toda. Então, né, a banana, que as pessoas faz até uma simbologia com o braço, né, eu explico que não pode fazer e tal, essa coisa toda. Então, o meu trabalho é educativo também. Claro, é bom que você pensa nessas coisas também. É legal, legal. Claro. É consciente. Eu coloco lá, trabalho consciente. Porque o estrangeiro, o japonês não sabia o que era cavalo, não é verdade? Então, ele vai ler a minha obra, ele vai ler a minha obra e vai poder chamar... as mulheres, todos os animais são pejorativos para a mulher, né? Chamar a mulher de cachorra, de vaca, de galinha, é tudo pejorativo, então não pode chamar. Agora pode chamar a mulher de gata, chamar a mulher de sereia, né? Pantera. Então os felinos e o peixe podem falar à vontade, né? Chamar a mulher de pantera, de sereia, pode. Agora os outros não podem. Não. Aí eu explico isso lá para os estrangeiros, isso né? é importante explicar, né, pessoal? Deus me livre.
Legal. Esse é o número 2. A gente tem cerca de 7 minutos aí. Tá. Passa para o próximo Então, vamos lá. dicionáriozinho aí, vai. Aí já falei esse, que foi o terceiro. Números. Aí o de catacrese, vamos lá. O de catacrese, quando eu falei com a Adriana, o nome dela era Adriana, a portuguesa Adriana. Ela falou, como é que você quer a capa? Aí eu botei aqui, eu quero um caranguejo, eu quero um elefante, uma mesa e uma placa de embarcar. Aí ela colocou lá. Então, vamos lá. Aqui em cima, a catacrese, ela é usada em 2 situações. Então, por exemplo, quando não existe... Eu vou falar aqui em cima primeiro. Quando a palavra existe, mas as pessoas desconhecem, e quando não existe. Quando a palavra não existe, a pessoa usa outra como substituição. Então, por exemplo, aqui, ó, as pessoas podem desconhecer a palavra preêncio. Aí, o que a pessoa fala? Pinça do caranguejo, com aquela analogia da pinça, né? E aí eu encontrei o exemplo de preêncio na obra do Guimarães Rosa. Tá lá, a referência lá do Guimarães Rosa. Aqui, então, a pessoa pode falar tanto o preêncio, como pode falar também a pinça do caranguejo, porque é outra coisa que eu falo. A catacrese não é erro. Não. Essa obra aqui é para enriquecer o vocabulário das pessoas. Então, eu apresento 1000 palavras para as pessoas enriquecerem o vocabulário. Isso. 1000 palavras. Mas se a pessoa falar catacrese, não é erro, não. Tá? Pode falar à vontade. Porque o que é catacrese? É uma figura de linguagem. Porque o que é catacrese? É uma metáfora, que ela já é uma metáfora morta. Ela já está cristalizada na língua e as pessoas nem percebem mais o que é uma catacrese. Quando a pessoa fala embarcar no ônibus, né? Embarcar no ônibus, embarcar, que eu vou falar daqui a pouco, né? Veio de barco, né? E aí as pessoas usam para outros meios de transporte. Então, vamos lá. Aqui as pessoas falam a tromba do elefante, mas tem uma palavra específica, probóscide. Então, se as pessoas às vezes desconhecem, vai falar tromba. Por analogia, aquele instrumento musical. A tromba, inclusive, vem de trompe, que é uma onomatopeia. Vem de trompe, aí virou trombe, depois tromba. Né? Então, isso é muito curioso. Interessante. Mas aí não é errado ninguém falar tromba do elefante. Né? É uma catacrese, mas pode se falar, não tem problema. Aqui a mesa. Então, nesses 2 casos, as palavras existem para pinça e para tromba, mas é desconhecida. Aqui embaixo, não. Aqui não existe uma palavra para o pé da mesa, como foi no início da apresentação, né? Então, as pessoas vão falar mesmo, pé da mesa, porque não tem. E o embarcar, que é o clássico da catacrese, que veio de barco, o primeiro meio de transporte da humanidade. Tinha os outros meios de transporte, porque alguém falou assim, não, mas teve outro meio de transporte, o camelo e tal, papapá. Sim, mas aí era animal, mas assim, o meio de transporte que não era animal, o primeiro foi o barco. E aí, para navegar, aquela coisa toda. E aí, com o passar dos milênios, né, do século e tal, aí apareceu o quê? O avião, o trem, o ônibus, e aí não houve palavra, pelo menos na língua portuguesa, para falar, entrar, né, assim, uma palavra que, se quiser, a pessoa pode falar, entrar no ônibus e tal, mas aí as pessoas usam a palavra embarcar, né, que serve para tudo, né? Então, nesse caso aqui, as palavras não, a palavra específica não existe, beleza? Beleza. Catacrese? Catacrese, beleza. Agora vamos para esse daqui, ó. Esse daqui é o de dicionário de vozes de animais interativo. Por quê? Porque ele vem com atividade para as crianças, ó, fazerem pintar, ligar, fazer cruzadinha, tá vendo? Então, esse daqui é o único que não tem exemplo de texto, porque é para criança, e aí tá lá. A pessoa vai ver lá, ó, aqui, ó. Aí vai ver aqui, ó. Vai ver lá. Então, por exemplo, o animal, aí vai ver uau, uau, que é a voz do cachorro. Miau, a voz do gato. Então, é específico para criança direto logo, né? Já fala já a voz do animal. Esse também foi publicado em Lisboa.
A capa foi da Mariana Gil Fialho, que me deu de presente essa capa, ela é design, ela me deu de presente, então, né, é muito bacana esse dicionário aqui também, para criança, né? Deixa eu ver aqui. E agora o último. O último é o do Monteiro Lobato. Uhum. O dicionário do Monteiro Lobato, eu tinha umas onomatopeias acidentais. O que são onomatopeias acidentais? São aquelas onomatopeias criadas, as onomatopeias criadas pelo escritor para determinada situação. E que não existe, não estão registradas nos dicionários convencionais. E aí tem vários, como eu disse, do Guimarães Rosa, ele criou muita coisa. Uhum. Monteiro Lobato criou também. E vai sair aquele do Mário de Andrade, que você falou no início. Ele está no prelo, vai sair daqui a pouco, do Mário de Andrade, que ele criou muita coisa também. Então, aí esse do Monteiro Lobato, eu comentei com o meu editor. Eu falei assim, Rafael, eu separei umas onomatopeias. Perdão. Umas onomatopeias acidentais do Monteiro Lobato e tal. Aí ele falou assim, que bacana, vai ficar um dicionário espetacular. Aí eu fiz, né? Peguei toda a obra do Monteiro Lobato, que eu já tinha pesquisado e tinha guardado algumas coisas, mas eu refiz a pesquisa toda da obra dele inteira, e aí fiz esse dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos de Monteiro Lobato. Eu coloquei no Instagram, a bisneta do Monteiro Lobato, a Cléo Monteiro Lobato, viu lá da Califórnia, e gostou, achou bacana e tal. Eu fiquei contente, e foi isso. Aí depois eu entrei em contato com ela, ela fez Poxa, esqueci a palavra agora. Não é dedicatória. Resenha? Não. É quase. Poxa, olha que pecado, eu esqueci a palavra, tá vendo? Eu pedi para ela fazer, aí ela fez, está aqui na primeira orelha. Poxa, eu esqueci a palavra, meu Deus do céu. Fortuna crítica? Não. Não sei. Enfim. Depois você lembra e bota pra gente aí. Eu acho que tá travando, gente. Depois você lembra o que é, então. É porque tá começando a travar, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente, porque já passamos 3 minutos. 3 minutos ainda do que costumamos ficar. Parecer. Falaram aqui, parecer. Quanto ele tá aí congelado? Deixa eu ver aqui. Acho que ele saiu, na verdade. Oi? Oi, é parecer, tá. eu acho. Se eu tivesse caído. Eu tinha dali falaram aqui para parecer, prefácio, falaram alguns nomes aqui. Oi? Falaram alguns nomes, parecer, prefácio, para ajudar você a lembrar o que ela fez. Pois é, eu fui ali para pegar o livro ali, mas, poxa, eu esqueci a palavra. Deixa eu só falar aqui o que disseram aqui. Sou escritor, Mauro Brandão falou, sou escritor e uso muito o dicionário de Catacrese do Wagner. Aí várias pessoas entraram aqui, Tereza, Silva Ferreira, que mais? Fernanda. Lembrei. Pós-pinturas. Oi, pode falar. Parecer. É um parecer, né? Eu pedi falaram para ela fazer aqui, um parecer. falaram aqui. Elisa, escritora, deixa eu ver, Cleide. Tem uns que eu não consegui enxergar aqui. Então, aí é só para. A Tereza Drummond está aí com a gente, do Poeta Sai da Gaveta. Então, aqui, obrigada a todos que estão conosco aí. Mas pode continuar falando, só que a gente já está estourando tempo já aí. Você tem 2 minutinhos. Eu gostaria de falar 2 verbetes do Monteiro Lobato, pode ser? Pode falar, pode. Temos tempo. Então, eu descobri, tem muito na Mônica, né, com a Magali e o Mingau, né, o ps, 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 chama o gato, né, ps, 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 ps. Mas eu encontrei o psício, escreveu assim, ó, psuíte, psuíte, que é o psiu, psiu. O Monteiro Lobato é o mais antigo, o registro mais antigo que eu encontrei é com o Monteiro Lobato, então provavelmente ele que criou esse psiu, psiu,
né, do gato, né? Uhum. E também o kik. Aí eu já não sei como é que é, vai chamar o pintinho, né? Ah, Kik. Provavelmente o Monteiro Lobato morou em fazenda e provavelmente ele ouvia isso com os adultos, chamar o pintinho, né? Kik. E aí ele registrou o kik. Vai é chamar o legal. pintinho, Legal. Mais alguma coisa que você né? queira dizer aí pra gente encerrar? A gente até ficou mais tempo do que eu falei, foram 50 minutos, mas por conta das questões, né, técnicas aí, a gente passou aqui bastante, eu diria. Mas você quer. Por mim, eu ficava conversando com você mais tempo. Mas é que já estourou aqui o nosso tempo. Quer falar alguma coisinha a mais pra gente encerrar? Eu agradeço a oportunidade e quem quiser conhecer o meu trabalho pode conhecer no site do Facebook, que é o Onomatopeias Wagner Azevedo, Uhum. ou tem um canal no YouTube que eu comento lá sobre assuntos da língua portuguesa, que é o Dicionarista Wagner Azevedo. Eu estou para colocar um assunto inédito lá, em breve, e aí fica o convite aí para conhecer meu trabalho lá. Tá bom? Obrigado aí a todos. Mas eu adorei nosso papo. Aí aprendi bastante. Aí com você é sempre muito bom, né? A gente está aprendendo. Aí e obrigada por você ter aceitado o convite. Foi um prazer. Te desejo sucesso e sempre vai me informando aí conforme você for fazendo o Obrigado. lançamento de outros dicionários aí, que com certeza também serão um sucesso. Tá bom? Obrigado. Então, um beijo grande, Obrigado. obrigada a todos aí que estão conosco. Aí, até semana que vem, com a Maria Rosário Pinto, uma cordelista, aí faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Estará conosco aí às 18 horas no Instagram, no próximo domingo. Eu espero todos aí para que a gente aprenda cada vez mais. Beijo grande, Wagner. Beijo a todos aí. Fiquem Obrigado. todos com Deus. E tchau. Tchau, tchau.